Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de julho. O Conselho Nacional de Justiça vai promover um debate para discutir as questões raciais e o Poder Judiciário. O evento começa amanhã e tem transmissão ao vivo pelo YouTube. Você confere também. Conselho Nacional de Justiça define calendário de sessões do segundo semestre. Polícia Federal descarta conduta omissa e incêndio criminoso no caso do Museu Nacional. Em tempos de pandemia, conheça como funciona o contrato digital. Começa amanhã um seminário que irá discutir o tema Questões Raciais e o Poder Judiciário. O evento, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, vai debater a participação dos negros na justiça e a situação deles no sistema carcerário. A população carcerária brasileira é de quase 750 mil pessoas, segundo o mais recente levantamento nacional de informações penitenciárias. 6 em cada 10 presos são negros ou pardos. Por outro lado, no judiciário, a participação deles é pequena. De acordo com o censo do Poder Judiciário, dos 18 mil magistrados, apenas 18% se declaram negros. As questões raciais e o Poder Judiciário são o tema do seminário que começa amanhã, de uma maneira que se tornou muito comum nesses tempos de pandemia. O encontro vai ser realizado numa plataforma digital e transmitido ao vivo pela internet. O combate ao racismo é um dever institucional, constitucional e permanente do Poder Judiciário brasileiro. O problema central do racismo não é nem a existência ou não de ferramentas institucionais. Tanto o Estatuto da Igualdade Racial como a Lei de Cotas criaram instrumentos específicos e concretos para que a gente estimule a convivência pacífica e misturada de todos os cidadãos, mas que, sobretudo, que a gente promova a igualdade material entre os brasileiros. O seminário vai discutir o racismo no cotidiano, os negros no sistema carcerário e no cumprimento de medidas socioeducativas, e a questão racial nas políticas judiciárias. Sabemos que o país enfrenta o racismo estrutural, que não é debatido, mas que precisa ser abordado. Por este motivo é que o CNJ vem a público trazer este seminário que tem o integral apoio da Comissão de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários e objetiva estabelecer políticas públicas judiciárias concretas para que se possa enfrentar tão grave problema para a sociedade brasileira. No encontro, que termina na quarta-feira, será criado um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça sobre igualdade racial no Poder Judiciário. O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. O Conselho Nacional de Justiça definiu as datas das sessões de julgamento do segundo semestre. As sessões plenárias podem ser assistidas também pelo YouTube. Além de estabelecer normas de conduta dos integrantes do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça julga, dentre outros casos, processos envolvendo magistrados e a própria gestão do setor. Os julgamentos em plenário ocorrem na sede do CNJ em Brasília a cada 15 dias, sempre às terças-feiras. Esses encontros são transmitidos no YouTube. Para o segundo semestre estão previstas 10 sessões ordinárias. A primeira, agendada para o fim do mês, 21 de julho. A última deve ocorrer no dia 15 de dezembro. Também foram marcadas 11 sessões virtuais, sendo que a próxima foi agendada para a quinta-feira. Nas sessões virtuais, os 11 conselheiros acessam os processos pautados em uma plataforma do CNJ e têm 8 dias para votar. O andamento pode ser acompanhado por qualquer pessoa. Basta acessar o site do CNJ e fazer a busca pelo processo. O partido Rede Sustentabilidade entrou no Supremo com uma ação para anular 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro, que aumenta a flexibilização da lei que torna obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos durante a pandemia da Covid-19. Um dos vetos publicados hoje pelo presidente Jair Bolsonaro retira da lei o trecho que obriga o uso de máscaras de proteção individual nos presídios. O outro acaba com a obrigação dos estabelecimentos comerciais e religiosos informarem a população por meio de cartazes sobre como utilizar de forma correta a máscara e ainda o número máximo de pessoas que poderiam permanecer no ambiente,
sem provocar aglomeração. Só que o Partido Rede afirma que os vetos foram publicados fora do prazo. A Constituição diz que o presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar toda ou em parte uma lei a partir da aprovação do texto no Congresso Nacional. No caso da Lei da Máscara, o prazo venceu no dia 2 de julho. No dia 3 desse mês, o governo já havia vetado os artigos que obrigavam o uso de máscara em órgãos públicos, comércio, indústrias, templos religiosos, instituições de ensino e outros que reúnem pessoas. O governo afirma que a publicação desta segunda-feira é uma correção da anterior, mas a Rede Sustentabilidade argumenta que a retificação teria de ser restrita à correção do texto, como erros gramaticais ou de referência, jamais incluir novos vetos. A rede afirma e pede ao STF a suspensão da ratificação de vetos do presidente. O partido também encaminhou ao presidente do Congresso solicitação de devolução da mensagem presidencial. O PDT também pediu ao STF que estenda a obrigatoriedade do uso de máscaras para trabalhadores do sistema prisional e das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. O partido ampliou uma ação protocolada na última sexta-feira para tornar o equipamento obrigatório no comércio, indústria, templos religiosos, escolas e locais fechados com reunião de pessoas. Uma consulta enviada ao Tribunal Superior Eleitoral pelo deputado federal Célio Studart quer esclarecer se pessoas que estariam inelegíveis até outubro deste ano podem se candidatar para as eleições municipais de novembro. O adiamento da votação foi promulgado pelo Congresso Nacional na última semana por causa da pandemia da Covid-19. De acordo com os autores do pedido, em tese, a nova data poderia beneficiar condenados pelos crimes como Caixa 2 e abuso de poder político e econômico. Um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa, o jurista Marlon Reis, é um dos que assinam a consulta. O relator da ação no TSE é o ministro Edson Fachin. E a seguir, Polícia Federal conclui investigação sobre um incêndio que destruiu o Museu Nacional. Em instantes. A nossa Constituição inaugurou um novo regime para a nossa democracia, restabelecendo o regime democrático e também trazendo diversos direitos e garantias fundamentais à população. Para além disso, inaugurou trazendo a Defensoria Pública como importante instituição na defesa do regime democrático. O incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018 não foi criminoso e não houve omissão dos gestores. A conclusão é da Polícia Federal, que divulgou hoje o resultado do inquérito. De acordo com o laudo da perícia, o fogo começou em um auditório no primeiro andar do prédio. A Polícia Federal descarta incêndio criminoso e aponta falhas em um dos aparelhos de ar-condicionado como a provável causa. Segundo a investigação, 3 anos antes, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro fiscalizou o edifício, mas não concluiu o procedimento. O oficial responsável pela ação foi punido administrativamente. Logo após a fiscalização, a diretoria do museu chegou a pedir empréstimo ao BNDES para revitalizar o espaço, mas o dinheiro não foi liberado a tempo de prevenir o incidente. A polícia entendeu que não houve gestão omissa porque o contrato para o financiamento foi assinado 2 meses antes de o fogo destruir o prédio. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal e o bloqueio de bens do ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos. Ele é investigado por suspeitas de fraude na compra de respiradores pelo governo estadual. De acordo com o Ministério Público Carioca, os equipamentos nunca foram entregues. Segundo a investigação, existem indícios de sobrepreço, superfaturamento e antecipação ilegal de pagamento a empresas. Nesta segunda-feira, Edmar Santos se recusou a responder às perguntas da Comissão da Assembleia do Rio, que apura a suspeita de irregularidades. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-governador do Paraná, Beto Richa. O ex-governador queria que a ação penal contra ele fosse extinta, alegando que já teria passado o prazo para julgamento do processo. A ação penal foi instaurada contra Beto Richa por fatos ocorridos em 2006, época em que ele era prefeito de Curitiba. O político foi denunciado pelo Ministério Público porque teria empregado R$100 mil do Fundo Nacional de Saúde em desacordo com os planos previstos no convênio. Quando ele assumiu o cargo de governador em 2011, a ação penal passou para a competência do STJ devido ao foro por prerrogativa de função e ficou à espera de autorização legislativa
para continuar tramitando. Com a renúncia de Beto Richa em 2018 para disputar as eleições, o caso foi remetido à Justiça Federal no Paraná. Para a defesa do ex-governador, a ação penal está prescrita desde 2014. Mas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o pedido de reconhecimento da prescrição foi rejeitado. No entendimento dos magistrados, o prazo ficou suspenso durante os anos em que a ação penal permaneceu no STJ à espera de autorização legislativa. O ex-governador entrou com habeas corpus no STJ. A defesa alegou, entre outras coisas, que Beto Richa teria sido beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a necessidade de autorização prévia das Assembleias Legislativas para processos penais contra governadores. No entanto, segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a decisão do STF não alterou a jurisprudência aplicável aos processos que ficaram parados, aguardando o pronunciamento dos deputados estaduais. E para a 6ª turma, esse tempo não é contado para o efeito de prescrição. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de acumular salários e benefícios por incapacidade que tenham sido pagos retroativamente. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 1.000 processos em todo o país aguardavam a definição do precedente qualificado pelo STJ e agora poderão ser decididos com base no entendimento da primeira sessão. A tese firmada diz que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado da Previdência tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido e do benefício previdenciário pago retroativamente. No voto, o relator ministro Herman Benjamin explicou que no caso analisado, por erro administrativo do INSS, ao negar o benefício, o segurado teve que trabalhar incapacitado para manter o sustento. O ministro pontuou que não seria exigível que a pessoa aguardasse a confirmação da decisão judicial sem buscar trabalho para sobreviver. Por isso, enquanto a renda do trabalho não for substituída pelo auxílio-doença ou aposentadoria, é legítima a atividade remunerada, independente da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral. O entendimento fixado nos recursos repetitivos confirma a jurisprudência anteriormente definida pelo STJ em diversos precedentes. A mãe de um auxiliar de farmácia que sofreu um acidente durante o trabalho tem direito a reivindicar indenização por danos morais. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o processo, o empregado foi atropelado enquanto descarregava mercadorias para a drogaria São Paulo. Em razão do acidente, as pernas do profissional foram amputadas. Na ação trabalhista, a mãe do auxiliar pleiteou em nome próprio a reparação dos danos morais reflexos, também chamado dano por ricochete, quando o dano sofrido por uma vítima direta gera consequências a terceiros. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve entendimento de primeiro grau que negou o pedido. De acordo com a decisão, como o auxiliar está vivo, a mãe não teria legitimidade para pleitear a indenização. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, observou que o processo não diz respeito aos danos causados ao empregado, mas sim ao suposto dano moral experimentado pela mãe em decorrência das lesões impostas ao filho. Assim, a primeira turma reconheceu o direito da mãe do empregado acidentado de pedir indenização por danos morais em nome próprio. Com a decisão, o processo vai retornar à vara de trabalho de origem para reexame de caso. O ator José de Abreu vai ter de indenizar o Hospital Albert Einstein por danos morais. Ele foi condenado pela Justiça Paulista a pagar R$20 mil porque publicou comentários ofensivos em uma rede social. José de Abreu disse que o atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora durante a campanha presidencial havia sido arquitetado pelo Serviço de Inteligência de Israel em parceria com a Unidade de Saúde. Ele chegou a pagar a postagem, mas mesmo assim o hospital processou o ator e ganhou a ação. Abreu recorreu da decisão, mas teve o pedido negado. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser uma personalidade pública, comentários negativos repercutem de maneira mais severa, além de terem extrapolado os limites da liberdade de expressão. E no próximo bloco, Justiça Gaúcha desenvolve sistema para automatizar a redação de sentenças. Voltamos já.
que faz da Constituição de 1988 ser tão importante. A 7ª Constituição brasileira foi a única a ter a participação popular na elaboração do texto. Isso nos trouxe inovações fundamentais de direitos, deveres e garantias inerentes a cada um dos indivíduos. A pandemia do novo coronavírus fez crescer uma modalidade de contrato, a digital. O documento tem previsão legal no Código Civil e pode facilitar a vida de muita gente. Nessa agência de modelos, 20% dos contratos já eram digitais. Mas depois da pandemia, o uso desse tipo de documento deu um salto. Agora, 80% dos contratos firmados pela agência são digitais. Segundo a direção, as pessoas passaram a ficar com receio de sair de casa e correr o risco de se contaminar com o coronavírus. Nosso mercado não parou, porque a gente tinha essa possibilidade de estabelecer vínculos contratícios por meio do virtual. O único que a gente ainda tem registrado é de pessoas que não sabem assinar um documento de maneira eletrônica. Mas para isso a gente fornece um tutorial, que quando a pessoa vê o tutorial de 30 segundos, ela consegue facilmente assinar eletronicamente. Essa forma de contrato é permitida por lei. Tem como base um artigo do Código Civil. O artigo 104, inciso 3 do Código Civil, ele consagra a liberdade das formas dos contratos. Isso significa dizer que se não houver nenhuma proibição legal ou se a lei não estabelecer uma forma específica, aquele contrato, independente da forma como ele vier a ser celebrado, ele será válido. No contrato digital, a vontade das partes e o conteúdo do negócio devem estar bem claros. Ele deve servir de meio probatório, ou seja, de prova. O documento deve ficar armazenado de forma segura e inviolável e, de preferência, na chamada nuvem, para que possa ser acessado por todos. A vantagem do contrato digital é a diminuição de custos. É um contrato que você acaba conseguindo armazenar os documentos juntamente com toda a sua troca de e-mails, as negociações, então tem uma facilidade de armazenamento e também a celeridade na celebração dos contratos. Maria Eduarda, de 11 anos, é uma das mais novas modelos da agência que a gente citou no começo da reportagem. Os pais não conheciam o contrato digital, mas acharam tudo muito simples e rápido. Então, eu e minha esposa lemos o contrato, tá? Depois disso ela baixou um aplicativo bem simples, fez a assinatura online no contrato, tá? Bem vantajoso, não tivemos que sair de casa novamente devido a essa pandemia. Enviamos o contrato para o Altieres, tá? Ele falou que sério, tudo perfeito, tudo certinho. Enviamos as fotos que eles solicitaram de casa, nós mesmos tiramos, né? E ficou tudo perfeito. Agora é só esperar os trabalhos da Maria Eduarda. E no Rio Grande do Sul, uma ferramenta está sendo desenvolvida pela Justiça Estadual para ajudar na automatização de sentenças em Porto Alegre. O sistema Otto, que está sendo desenvolvido pelo Judiciário Gaúcho, tem por objetivo automatizar a redação das sentenças elaboradas na vara de acidente de trabalho. São milhares de processos e todos muito urgentes porque se tratam de verba alimentar. Então é por isso que nós temos na unidade como meta sentenciar os processos assim que encerra a instrução. Através do sentenciador, o usuário insere os dados relativos ao pedido da parte, preenche informações do processo, indica o resultado da perícia e escolhe a decisão a ser tomada na sentença. Com estes dados, o sistema monta automaticamente a sentença que poderá ser inserida no processo. A finalidade do sistema é facilitar, agilizar a montagem de uma decisão judicial. Os estudos preliminares mostraram que se reduz mais ou menos 50% do tempo de elaboração de uma minuta. Embora os processos sejam sempre diferentes, há aqueles que não fogem do padrão, em que é possível a gente ter um modelo mais genérico. E o Otto, como foi desenvolvido para a vara de acidentes do trabalho, ele vai nos permitir que a gente preencha com os dados que são relevantes para esse tipo de processo. Hoje o sistema é alimentado com as informações dos processos e com a fundamentação dos magistrados e já monta a sentença automaticamente sem qualquer necessidade de correção na utilização do programa.
Depois de ser implantado na capital, o sentenciador deve ser utilizado também nas comarcas do interior do estado. Até porque ele tem a possibilidade de, no sistema, o juiz personalizar os textos que fundamentam as suas decisões. Então, é possível cada um personalizar, modificar os textos que compõem a decisão final para que seja utilizado de forma ampla. Agora vamos mostrar um exemplo da comarca de Alta Floresta, em Mato Grosso, que encontrou um meio para garantir que as intimações sejam realizadas mesmo nesse período de pandemia. Isso com segurança e uma ajudinha da tecnologia. Garantir a agilidade no trâmite processual pode ser um desafio em tempos de pandemia, mas o Judiciário mato-grossense tem sido inovador. Em Alta Floresta, a 4ª Vara Civil encontrou uma alternativa para intimar as partes e impulsionar processos. Tudo assim, online. Estamos facultando aos advogados dos autores para que recebam via e-mail a carta de citação ou intimação expedida pela Secretaria da Vara para fim de postagem via correios pelo próprio autor. E temos uma grande adesão dos advogados militantes na comarca, se mostraram bastante satisfeitos com essa nova ferramenta encontrada durante o período de teletrabalho, uma vez que viabiliza o regular andamento dos processos e, ao mesmo tempo, está salvaguardando a saúde dos servidores, magistrados e partes. A citação e intimação por meio eletrônico já movimentaram cerca de 300 processos na unidade. Para a parte, é de enorme valia, porque acabam conseguindo a prestação jurisdicional do Estado, né? Acabam que suas demandas têm andamento, suas demandas estão ocorrendo nas audiências, né? As audiências estão ocorrendo por meio de videoconferência, que também é um método novo, né? Aplicado no juizado especial aqui de Alta Floresta, e que acabou viabilizando muitas demandas. A comarca de Janaúba, do norte de Minas, tem um novo fórum. Mais modernidade e acessibilidade para quem busca o judiciário local. O Fórum Bias Fortes, em Janaúba, no norte do estado, passou por reforma e ampliação. O prédio, com 3 andares e quase 1.000 metros quadrados, está mais moderno. A sede da comarca de Janaúba foi projetada para abrigar até 3 varas. Hoje funcionam 2, mais o juizado especial. Atende os municípios de Verdelândia e Nova Porteirinha, além de outros 3 distritos. Ao todo, cerca de 88 mil pessoas contempladas. Muito moderno, acessível para toda a população, para os jurisdicionados. Hoje estão ativos cerca de 18 mil processos. Só em 2019 foram realizadas mais de 300 audiências por mês. Para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes, inaugurar a obra na comarca de Janaúba tem um motivo especial. Eram instalações muito precárias. Hoje nós estamos entregando a esse povo instalações moderníssimas, onde eles poderão desenvolver o seu trabalho com mais celeridade e com mais eficiência. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 68 anos acusado de abuso e exploração sexual infantil. O preso morava e cuidava de uma escola desativada no município carioca e com ele foram encontrados vários arquivos de violência sexual contra crianças. A polícia cumpria mandado de busca e apreensão autorizado pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o homem, além de armazenar o material, também transmitia os arquivos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet para fora do país. O material vai ser periciado para saber se o preso também produzia as cenas de exploração sexual contra os menores. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.